Agora, né, vamos à resolução da questão número 3 da prova de microeconomia, né, ou seja, de 2015 da ANPEC. Né? Como vocês podem notar, né, ou seja, é uma questão que versa sobre teoria dos jogos, né? Quer dizer, enfim, e é uma questão bem humorada, né, porque na verdade, sejam aqui, sempre você pode construir, na verdade poderia construir o mesmo jogo aqui, chamando de agente 1, agente 2, enfim, né? Mas o cara fez aqui uma brincadeira que obviamente eu sei de onde saiu, um tanto quanto verídica, né? Ou seja, muitas vezes você tem pessoas que na verdade têm uma baita de uma formação, tá? Ou seja, acadêmica, trabalham algum ano, ou seja, alguns anos na academia, dando aula, pesquisando, publicando, etc. e tal. Depois se cansam da pobreza, né? Ou seja, vão trabalhar em instituições financeiras, não vão ficar citando nomes aqui, mas tem várias pessoas, né, nesse caso. Aí o indivíduo decidiu fazer uma questão de teoria dos jogos, brincando com isso, né? Com uma questão bem humorada, né? Olha lá. Um professor pobre, né? Ou seja, que ele está chamando aqui de PP, professor pobre. Ou seja, encontra em um restaurante seu colega de mestrado, tá vendo? O banqueiro bem de vida, ou seja, bebê. Eles pretendem honrar a tradição de repartir a conta ao meio, desde a época que eles eram lá estudantes, né? Ou seja, de vez em quando eu encontro também com meus colegas bebês por aí, né? Ou seja, então, repartir a conta no meio, embora PP priorize a economia de gastos e BB a sofisticação da comida. Pô, claro, né? Ou seja, cada um pode pedir um prato barato, né? B minúsculo, ou caro, né? C minúsculo. Os payoffs da tabela representam a utilidade ordinal, né? Ou seja, consequentemente, coisa aqui mensurável, né? Dos resultados para ambos. O garçom anota o pedido de bebê em primeiro lugar. Vamos ver lá. Julgue as proposições abaixo. Vamos ver. Primeiro, item 0, né? Olha lá. A representação estratégica do jogo sequencial admitindo que uma estratégia seja definida por uma lista completa de escolhas nos mostra 3 equilíbrios de Nash. Então, repara, né? Que eu estou entendendo dessa questão é o seguinte: lista completa de escolhas. Então, ou seja, todas as possibilidades do jogo, aqui ainda equilíbrio com estratégias puras. Tá? Então, consequentemente, a gente vai ver que isso aqui é falso, mas é claro, só estou colocando falso aqui, porque, enfim, né? Quer dizer, eu já fui lá e observei os equilíbrios de Nash. Tá legal? Então, vamos lá. Resolvendo o jogo simultaneamente, tá vendo? Lista completa de escolhas, tá? Então, ó, podemos notar que, né, BB possui uma estratégia dominante, que é o escolher o prato caro, né? Assim como PP, o professor pobre, né? Ou seja, escolher o prato barato, pobrezinho, né? Quer dizer, e a gente vai ver que o jogo possui apenas um equilíbrio de Nash em estratégias puras, né? Ou seja, que é CB, caro barato. Né? Agora, como é que eu cheguei aí? Vamos lá, né? Repara, né? Primeiro, ou seja, né, equilíbrio de Nash em estratégias puras, independentemente do tamanho da matriz de payoff, sempre o que você faz é a mesma coisa. Tá? Ou seja, repara, né? O banqueiro bom de vida, digamos que ele escolha, né, ou seja, C, prato caro, né? Ou seja, se ele escolhe C, prato caro, ou o professor pobre, imagina que ele vai escolher prato caro, né? Qual seria a melhor resposta estrategicamente, né, para o professor pobre ali, PP? Né? Se ele escolhe caro, ele vai ter um payoff de 0. Se ele escolhe barato, tá vendo? Ele vai ter um payoff de 1. 1 é maior do que 0. Então, consequentemente, ó, ele vai escolher 1. Né? Agora, se o banqueiro bom de vida, né, vai lá e escolhe um prato barato, ou se, né, o professor pobre imagina que ele vai fazer isso, né, vai lançar B, né, consequentemente, ou seja, né, o professor pobre, né, ele poderia, na verdade, fazer o quê? Né? Ou seja, escolher o prato caro, ele teria um payoff de 2, mas escolhendo um prato barato, ele tem um payoff de 3. Olha lá. Nota. É uma estratégia dominante do professor pobre escolher prato barato.
independentemente do que faça o banqueiro bom de vida, ele escolhe sempre prato barato. Tá? Então, estratégia dominante de PP é aquilo ali, barato. Né? Ou seja, que tem a ver com a brincadeira do enunciado. Tá? Agora, vamos fazer o jogo ao contrário. Ou seja, né? Professor pobre. Né? Dado que o professor pobre, né, escolha C, ou o banqueiro bom de vida, imagine que ele vai escolher C, o prato caro, né? Consequentemente, qual seria a melhor resposta do banqueiro bom de vida? Se ele escolhe caro, ele tem um payoff de 2. Se ele escolhe barato, ele tem um payoff de 0. Então, consequentemente, escolher caro, o payoff é maior, né? Bom, mas se ele acha que o professor pobre vai escolher o prato barato, consequentemente, qual seria a melhor alternativa para ele? Banqueiro bom de vida. Escolher o prato caro, vai ter um payoff de 3. Escolher o prato barato, ele tem um payoff de 1. Bom, 3 é maior do que 1, então, veja, né? Repara, só existe um equilíbrio de Nash em estratégias puras. Né? Agora, adicionalmente, as outras perguntas que poderiam ser feitas aqui, com esses resultados que a gente viu no item 0, né? Ah, o professor pobre tem uma estratégia dominante? Tem, escolher barato. Ele escolhe o prato barato independentemente do que ele acha que o banqueiro bom de vida vai fazer. E nota que o banqueiro bom de vida também, tá? Ou seja, tem uma estratégia dominante. Nota, ele escolhe caro, prato caro, independentemente do que ele acha que o professor, né, ou seja, pobre, vai fazer. E a gente vai ver que isso aqui vai ser fundamental para a gente abreviar a resolução caso a gente precise calcular o equilíbrio com estratégias mistas. Tá? Ou seja, ambos têm uma estratégia dominante. Então, ou seja, né? Quer dizer, com qual probabilidade o professor pobre joga barato? 100%. Pô. Com qual probabilidade o banqueiro bom de vida joga caro? 100%. Então, o equilíbrio com estratégias mistas vai ser igual ao equilíbrio com estratégias puras, ponto. Né? Então, se essa pergunta aparecer aqui, eu estou já adiantando, porque eu sei que ela vai aparecer aqui, né? Ou seja, vai ser muito fácil de resolver utilizando esse argumento. Né? Que é uma coisa que sempre pode ser feita, para vocês não se aventurarem a sair calculando aqui o equilíbrio com estratégias mistas, colocando ali um monte de probabilidade, fazendo um monte de conta, para chegar no resultado que é bem intuitivo. Né? Essa é a diferença entre alguém que só sabe fazer conta e alguém que, na verdade, sabe interpretar o resultado, que muitas vezes é um atalho importante. Tá? Não que a conta não seja importante. Vários exercícios você não resolve sem fazer a conta. O equilíbrio de Nash perfeito em subjogos é definido como, né? C, ou seja, caro, BB, barato, barato. Tá? Ou seja, então, ó, primeiro, né? Se é equilíbrio perfeito em subjogos, tá? Consequentemente, o que eu tenho que fazer? Tenho que representar o jogo na forma sequencial. Por que isso? Né? Porque repara o seguinte, agora, tá? Eu estou me referindo a um jogo, né? Ou seja, que vai começar da seguinte maneira. Joga primeiro. É como se o garçom chegasse na mesa, tá? Ou seja, e primeiro perguntasse, né? E nesse caso aqui, cadê? Né? Ou seja, bebê fazendo a primeira escolha. Ou seja, perguntasse para o banqueiro bom de vida, né? O que o senhor deseja? Temos 2 pratos aqui, caro ou barato. E ele pode escolher qualquer um, mas ele escolhe primeiro. Depois da escolha dele, aí o professor pobre vai saber qual foi a escolha dele e responde a isso. Né? Então, agora não é um jogo simultâneo, é um jogo sequencial. Tá? E nota, quando a gente se refere a subjogos, tá vendo? São esses nós que vão aparecer aqui. Dada essa primeira jogada, agora, ou seja, você tem uma segunda, um subjogo derivado dessa primeira jogada. Então, repara, né? Banqueiro bom de vida, escolheu primeiro. O que ele pode escolher? Ele pode escolher, na verdade, o prato caro ou o prato barato. Dado que ele escolha caro ou barato, aí, consequentemente, o professor pobre já vai ver o que ele escolheu e, a partir daí,
consequentemente, ele faz a escolha dele. Ou seja, se ele também vai escolher o prato caro ou se ele vai escolher o prato barato. Né? Mas já sabendo que o banqueiro bom de vida escolheu, né? Ou seja, o prato caro. Só que repara o seguinte, a gente vai ver aqui, né? Ou seja, o equilíbrio perfeito em subjogos ali, né? O que ele está dizendo é verdadeiro, basicamente por quê? Aqui a gente tem que pensar nesse jogo, né? Ou seja, né? De trás para frente, tá? Ou seja, indução para trás, né? Ou seja, porque repara o seguinte, né? Ou seja, o professor pobre, lembra, o que ele vai escolher? Barato. Independentemente da escolha do banqueiro bom de vida. Então, nota, é a estratégia dominante dele. Então, eu já sei do seguinte quando eu venho aqui para o sequencial. Né? Ou seja, se o banqueiro bom de vida escolhe barato ou se ele escolhe caro, não interessa. Tá? Ou seja, o resultado do jogo ou vai ser isso, 3 e 1, ou vai ser isso. Porque o professor pobre sempre vai escolher barato. É a estratégia dominante dele. E repara, a partir do momento que o banqueiro bom de vida saiba disso, agora olha o que ele pode fazer. Né? Se ele escolher barato, já sabendo que a estratégia dominante do professor pobre é também escolher barato, olha aqui, ó, o payoff dele vai ser 1. Agora, se ele escolher, por exemplo, caro, já sabendo que o professor pobre vai escolher barato, porque é a estratégia dominante dele, né? Consequentemente, ó, o banqueiro bom de vida pode conduzir o jogo para o lado de cá. E, resultado disso, vai ter um payoff de 3. Então, ó, esse é o equilíbrio de Nash, né? Ou seja, no subjogo. O banqueiro bom de vida, na verdade, vai conduzir o jogo para cá, sabendo que a estratégia, né? Ou seja, do professor pobre é escolher barato. Ele escolheria barato de qualquer jeito. Né? Ou seja, só que vindo para o lado de cada árvore, tá vendo? Ou seja, ele vai obter um payoff maior do que, por exemplo, se ele viesse para o lado de cada árvore. Ou seja, se ele tivesse, na verdade, que comer um prato barato, ele que é um cara sofisticado, banqueiro bom de vida, ele teria um payoff menor. Né? Agora, não surtiria efeito se PP, o professor pobre, desviasse de seus interesses em uma ameaça para induzir bebê a escolher barato. Repara. Verdadeiro. Claro que não teria efeito. Porque, na verdade, repara, se você olhar para o item 0 que a gente resolveu, qual é a estratégia dominante, né? Ou seja, fortemente dominante do professor pobre? Escolher barato. Então não adianta ele chegar no restaurante e tentar, por exemplo, induzir, né? Ou seja, né, o outro agente que ele vai fazer uma coisa diferente. Ele não vai fazer. Né? Então, consequentemente, ó, não surtiria efeitos se o professor pobre desviar seus interesses em uma ameaça para induzir bebê a escolher barato. De jeito nenhum. Né? Então, consequentemente, aqui não funcionaria. Né? Ou seja, PP vai jogar barato sempre. Né? Ou seja, logo, né? Ou seja, caro, é uma estratégia estritamente dominada para ele. Tá? Então, consequentemente, não seria crível, né? Ou seja, ele dizer que vai fazer outra coisa. O banqueiro bom de vida sabe que ele não vai. Depois, caso o garçom anote primeiro o pedido de PP, o professor pobre. Agora, repara, o jogo vai começar assim, né? Professor pobre lança primeiro. E depois que ele escolhe, o banqueiro bom de vida, no segundo nó, vai ter que decidir o que faz, dada a escolha do professor pobre. E aí a gente vai lembrar do seguinte, né? Ou seja, nota, professor pobre pode escolher o prato caro, pode escolher o prato barato. E depois, ou seja, o banqueiro bom de vida, dada a escolha do professor pobre, pode escolher o caro ou o barato, aqui embaixo. Só que, de novo, repara o seguinte, né? Ou seja, o que está acontecendo nesse jogo que a gente lembra do que a gente já fez anteriormente, ou nos itens anteriores, né? Ou seja, né? Quer dizer, o banqueiro bom de vida, né? Quer dizer, ele tende a escolher o quê? Sempre o prato caro. E o professor pobre, estratégia dominante para ele, né? Escolher barato. Então, consequentemente, ó, o professor pobre, né? Ou seja, ele vai escolher barato, tá vendo? Ou seja, e o banqueiro bom de vida, após a escolha dele,
escolhe caro, né? Agora, né? Nota, se o professor pobre escolhesse caro, né, sabendo que o banqueiro bom de vida escolheria caro, ele teria um payoff de 2, né? Quando ele pode obter aqui um payoff de 3. Então não faz sentido para ele. Ele tem que conduzir o jogo para cá, sabendo que o banqueiro bom de vida vai escolher caro. Ou seja, né, o que interessa para ele é esse ramo aqui do subjogo, e não esse ramo do subjogo. No caso aqui, estou me referindo ao professor pobre, né? Então, é o equilíbrio perfeito em subjogos quando o PP escolhe primeiro, né? Depois, caso o jogo fosse simultâneo, teríamos um equilíbrio de Nash em estratégias mistas, com o PP escolhendo B com probabilidade de 2/3. Ó, isso é que eu disse para vocês. Tá? Por exemplo, em várias outras provas que a gente vai resolver, tá? Eu não conheço as probabilidades. E aí o trabalho é braçal mesmo. Vai ter que fazer uma conta longa, extensa e calcular aquele negócio até o final. Joga essa estratégia com probabilidade de 70%. Ponto. Acabou. Tá? Ou seja, aí pode calcular valor esperado, pode fazer um monte de coisa. Né? Mas aqui eu não vou precisar fazer conta nenhuma. Desde que eu me lembre de um aspecto que é extremamente intuitivo, a gente vai ver que esse negócio aqui é falso. Tá? Que é aquilo que eu havia dito para vocês. Né? Ou seja, no caso de estratégias puras, o que é isso? O jogador faz uma escolha específica, como a gente viu anteriormente. 100% de probabilidade dele escolher aquilo. Acabou. Tá? Agora, estratégias mistas. O jogador faz uma escolha aleatória entre 2 ou mais ações possíveis, com base num conjunto de probabilidades. Tá? Ou seja, equilíbrio de Nash com estratégias mistas, tá? É uma randomização de estratégias. E cuidado, não é uma randomização de equilíbrios. Tá? Você pode ter um equilíbrio único. Tá? É uma randomização de estratégias. Né? Quer dizer, no caso da questão, a gente vai dar, então, uma resposta de maneira simples. Quando eu digo simples, sem ter que fazer um monte de contas, porque realmente eu não preciso. Né? A intuição aqui me favorece. Tá? Vai ver, para ver como calcular o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, calcular quando for necessário, por exemplo, na prova de 2014 tem um exercício desse, em várias outras. Tá? E, como vocês vão ter disponível também a prova de 2014, é claro, ali eu vou ter que calcular. Né? De cabo a rabo. Mas aqui não, porque repara, a gente viu que cada jogador possui uma estratégia estritamente dominante. No caso do banqueiro bom de vida, ele escolhe, né? Ou seja, peraí, se eu não errei aqui, né? Ah, eu estou olhando trás para frente, né? Vocês que nem caranguejo. Cada jogador tem uma estratégia estritamente dominante. C, que é o prato caro, no caso do banqueiro bom de vida. Ele sempre vai escolher caro, independentemente da escolha do outro, que ele imagina que vai fazer, etc. e tal. E o professor pobre sempre vai escolher o prato barato. Né? Então, resultado disso, é como se você estivesse dizendo o seguinte, né? Os dois com estratégias dominantes. Né? Banqueiro bom de vida joga caro com 100% de probabilidade. Né? Professor pobre joga barato com 100% de probabilidade. É isso. Então, ó, PP escolhendo B com probabilidade de 2/3. Não, PP escolhe B com probabilidade de 100%. É isso. Tá? Então, repara, em um jogo simultâneo, cada jogador escolheria a sua estratégia dominante, que seria a estratégia mista. Né? Que nesse caso a gente chama de degenerada. Né? Ou seja, se P é a probabilidade de BB jogar caro e Q é a probabilidade de PP jogar caro, o equilíbrio de Nash com estratégias mistas é o equilíbrio com estratégias puras, onde P é igual a 1, 100%, e Q é igual a 0. Né? Então, aqui a gente não precisa fazer as contas por esse aspecto intuitivo, mas a gente vai ver que em vários outros exercícios você precisa calcular, né? Ou seja, as probabilidades associadas, né, a essa ideia de estratégias mistas. Tá legal? Então, é isso. Questão 3 resolvida.